Nós estamos hoje aqui novamente com um programa de médico para médico e vamos conversar hoje um bate-papo muito interessante com a doutora Andressa Fernandes, cirurgiã plástica. Doutora Andressa, quem é doutora Andressa Fernandes? Eu sou uma menina... Essa pergunta é difícil. É difícil, né? Dizer quem eu sou. Eu sou uma menina sonhadora, sempre fui muito estudiosa. E eu sou uma menina que sempre quis ser mãe e sempre quis ser médica, né? Eu sempre tive esses dois sonhos. E graças a Deus eu pude realizá-los, né? Um de cada vez, tive que esperar o tempo para cada um. E eu acho que é isso, eu sou isso. Eu sou Andressa, filha, mãe, médica, esposa, tudo junto e misturado. Agora, essa ideia de médica, é sério mesmo? Desde pequena você já tinha essa ideia? Desde criança. Conta pra mim como é que foi isso aí. Na minha família, todo mundo é da área do direito, então ninguém quis seguir a área da medicina. Mas eu sempre cresci com sempre falando para os meus pais, pai, eu quero ser médica, eu vou ser médica e vou ser cardiologista, eu sempre dizia. E todo mundo sempre encarou na brincadeira, achava que era brincadeira de criança, né? Mas eu fui crescendo sempre com essa vontade e estudei, né, em escolas muito boas, graças a Deus, pude passar no vestibular e sempre foi o meu objetivo, conseguir passar no vestibular e a brincadeira foi virando vontade e realidade. Eu consegui realizar, consegui entrar no vestibular e consegui ser médica. Mesmo meu pai sempre me incentivando a ser advogada, meu pai é juiz, você vai ser uma boa advogada, vamos ingressar na carreira jurídica. Não, pai, eu quero ser médica. E aí consegui. Em nenhum momento assim você pensou em outra área, direito, porque era a tua família na área de direito, ou sei lá, outra área de agronomia, sempre foi mesmo focada na medicina? Sempre focada na medicina. Em alguns momentos, talvez eu pensei que eu tivesse algum dom para a área de direito, porque na escola acabei fazendo teatro, de brincadeira mesmo, atividades na escola de teatro e pegava personagens fortes, advogados, que tinham que ter o dom de falar com o público, né? Embora eu sempre fosse uma pessoa tímida, na hora de falar com o público, eu acabava me dando bem. E nessas horas que o papai ia lá e incentivava, vamos lá, dá certo, vamos pro direito, tentava puxar a cordinha pro direito. E eu, não, pera lá, deixa eu decidir que eu quero ser médica mesmo. E aí, no fim das contas, o desejo, o sonho de ser médica foi muito mais alto. Aí, quando você fez vestibular, já direcionou para medicina e não pensou em outra? Não tive outras opções de escolha. Ou vou ser médica, se não passar, vou estudar de novo até conseguir passar. Passou na primeira vez? Passei na primeira vez numa faculdade particular, porque não passei nesse ano na faculdade pública e estudei cursinho. E já engrenei, né? Não precisei ficar estudando um ano inteiro para passar de novo no vestibular. E aí, quando você entrou na medicina, que você realmente começou a fazer o curso de medicina, você se encontrou, era isso que você esperava ou teve alguma decepção? Tiveram as dificuldades do curso, ingressei com o objetivo de fazer clínica médica, de ser uma médica clínica, né? Pelo fato de sempre ter aquele desejo de ser cardiologista, mas me decepcionei com a clínica médica, não era o meu forte, não achei que eu tinha o dom para aquilo, né? Eu sempre acreditei que você tem que ter o dom para algo, então eu achava que eu não era boa naquilo. E de repente, quando passei pelas cadeias cirúrgicas, percebi que tinha habilidade manual para isso. E além de perceber, eu via que eu realizava, eu tinha destreza manual para certas atividades e os meus colegas não tinham. E recebi incentivo de professores. Olha, Andressa, você dá uma boa cirurgiã, você tem a mão boa para isso, tem um dom. E aí comecei a gostar da cirurgia. E tive um professor, que é nosso colega cirurgião plástico hoje, o Dr. Deniberg, muito perfeccionista, né, como todo cirurgião plástico, que foi um grande incentivador para eu já pensar na cirurgia com foco na cirurgia plástica. E quando foi o momento que você teve esse insight, assim, ó, eu vou ser cirurgiã? Você lembra algum momento assim que deu essa decisão mesmo para ser cirurgiã? Lembro, quando a gente começou a estagiar nas cadeiras de cirurgia, e que os professores começavam a me chamar, né? Andressa, vem cá, entra aqui para me ajudar. Então eu percebia que às vezes eu era escolhida
para ajudar os professores em cirurgia. Então eu pensava, bom, se eu estou sendo escolhida para isso é porque eu tô na área certa, eu acho que vai dar certo, que eu sou boa nisso. E aí foi quando a vontade ficou ainda maior de ser cirurgiã mesmo, de fato. E aí a cardiologia desapareceu. Desapareceu, aí acho que a cardiologia ficou como brincadeira de criança mesmo. Terminou o curso de medicina, né? E aí ingressou em cirurgia geral. E aí eu já ingressei na cirurgia geral. Mas já pensava em plástica? Já pensando em cirurgia plástica, por conta do incentivo do Dr. Denneberg, né? Não o incentivo dele particular de chegar, Andressa, faça cirurgia plástica, mas por ser um professor extremamente exigente, extremamente metódico, perfeccionista, eu via que as técnicas eram perfeitas, de lavagem de mão, ensinava tudo muito corretamente. Eu sempre gostei de ser uma pessoa muito correta. E eu via, para mim era uma área muito nova. Poxa, cirurgia plástica deve ser uma especialidade cirúrgica muito correta. Eu quero fazer isso, gostei. Nessa época nem existia o que se pensa hoje no glamour da cirurgia plástica, que é uma especialidade que dá dinheiro. Eu não pensava em nada disso. Eu gostava de operar e via nele uma inspiração, assim, uma pessoa correta, um cirurgião correto, exemplar, sempre com técnicas muito corretas. Então eu já pensei na cirurgia plástica por isso, por uma inspiração dele. Então eu já entrei na cirurgia geral já pensando em ser plástica no futuro. Então você entrou na cirurgia geral já sabendo que ia depois fazer uma sub em cirurgia plástica? Sabendo que eu já ia para uma sub em cirurgia plástica. Só não sabia dos desafios que eu ia passar na cirurgia geral. Olha aí, doutor Denneberg, você inspirando pessoas, ela reconhecendo essa inspiração que ela teve em você, isso realmente que faz cirurgia plástica, a gente realmente ficar cada vez mais envolvida pela cirurgia plástica. Aí você fez cirurgia geral, aqui mesmo em Teresina, você fez geral ou não? Não, aí eu fui para o interior de São Paulo, numa faculdade de medicina de Catanduva, fica no Noroeste Paulista, uma faculdade bem antiga, acho que tem quase 50 anos hoje, e que por coincidência tem já tinha a subespecialidade de cirurgia plástica muito forte na região, né? Tem uma unidade de queimados e a parte de cirurgia plástica e estética era muito forte. Então eu escolhi já com esse objetivo de fazer cirurgia geral lá e continuar na plástica, e que foi o que aconteceu. E foi a primeira vez que você saiu de casa? Primeira vez que eu saí de casa. E como é que foi isso? Lembro demais, muito choro, minha mãe engolindo o choro, assim, vai minha filha, vai dar certo. E eu, mãe, eu não quero ir, eu tô sozinha, não, vai dar certo, a gente vai te ajudar. E eu fui, passei uma semana lá sozinha. E aquela coisa de jovem que não sabe resolver nada, tem que dar conta da residência, às vezes ser humilhado, né? Você sabe que residência não é fácil, você é muito humilhado, você é muito cobrado exaustivamente e além disso ter que dar conta de ir atrás de apartamento para alugar, ajeitar móvel, se deslocar para um lugar e tentar se manter o mais confortável possível para quando você chegar em casa da residência, você ter um mínimo de conforto, né? Foi um desafio muito grande para você. Foi um desafio muito grande. Por eu ser mulher entrando na cirurgia geral, não é algo comum. Hoje, graças a Deus, está melhorando essa realidade, mas o mundo da cirurgia é um mundo muito masculino ainda, então existe muito preconceito, muito machismo envolvido. Então, para você ser uma boa cirurgiã, você tem que ser ainda melhor do que os seus colegas homens. Então, você tem que se destacar ainda mais para você ser reconhecido. Então, foi bem desafiador. Esse desafio demorou mais quanto tempo? Até você chegar e dizer, não, agora eu estou bem, eu já estou, a coisa está equilibrada, eu já estou no apartamento, eu já estou conseguindo me deslocar na cidade. Demorou quanto tempo isso, doutora Andressa? Demorou 1 ano. 1 ano, porque o R1, né, o primeiro ano da cirurgia geral, é o ano mais escravizante que a gente ama. A gente é escravo, a gente é rato de hospital. A gente dorme lá, a gente tem poucas horas de sono, tem pouca qualidade de vida e a gente se dedica mais à residência. Então, são 2 anos de cirurgia geral. No segundo ano, a gente parece que a gente atinge um patamar superior, a gente já tem um pouquinho mais de moral no hospital. Então, é o ano que é um pouco mais tranquilo, que a gente consegue ter mais tranquilidade para se adaptar ao ambiente. Então, o segundo ano foi o ano que eu consegui me sentir mais adaptada ao local que eu estava. E nesse período que você faz cirurgia geral,
as pessoas, os residentes, os preceptores já sabiam que você ia para plástica? Já descobriram nesse segundo ano, que foi o ano que eu tive certeza que queria ingressar na cirurgia plástica mesmo, e aí eu recebi incentivos de alguns chefes da cirurgia geral para que eu fizesse a prova lá, a prova local, né, no mesmo ambiente, na mesma faculdade, para que eu ingressasse na cirurgia plástica lá. Todos já sabiam. Então isso não foi, que às vezes quando você diz que fazer uma sub dentro da cirurgia geral, às vezes você tem boicote porque as pessoas querem que você siga a cirurgia geral. Isso. Nesse caso você teve incentivo, foi tudo tranquilo? Nesse caso eu tive incentivo, então não foi um grande problema para mim, graças a Deus. E aí já entrou na geral, no mesmo estabelecimento, na mesma instituição, você saiu geral e foi para plástica? No mesmo local, na mesma faculdade, depois que eu terminei fiz uma nova prova, aquele mesmo esquema que a gente passa, né, as etapas. Prova escrita, análise curricular e entrevista. E passei com os chefes, os preceptores da cirurgia plástica e consegui ingressar pelo fato de já ter o incentivo dos chefes da cirurgia geral e por ser uma residente, fui uma residente exemplar, né? Não tive grandes problemas, então eu tive um certo apoio nesse aspecto. E foi o R1 de cirurgia plástica, foi mais ou menos como o R1 de cirurgia geral ou não? Não, aí já foi diferente, porque eu já era cirurgiã, né? Já era outra categoria, já era mais respeitada. Como é uma faculdade, existe muito a questão do ensino lá, né? Residentes, os estudantes de medicina. Então, a gente já tinha um respeito maior, tanto pela equipe da cirurgia geral, mas na cirurgia plástica a gente era um escravo menor, né? Assim, a qualidade de vida já era maior, a gente consegue ter mais tempo para estudar, mais tempo livre para se organizar dentro da cirurgia plástica. Mas de qualquer forma, sim, a dedicação é a mesma, é diferente porque você está numa área que você já almeja o seu futuro profissional, então a dedicação é diferente, porque você sabe que você tem que aprender mais ainda, porque é com aquilo que você vai trabalhar o resto da sua vida. E no fato da cirurgia plástica, você ser mulher, foi mais fácil? Porque às vezes, geralmente, a gente sabe que 80% das cirurgias plásticas são realizadas em mulheres. Sim. Pelo fato de você ser mulher e estar fazendo cirurgia plástica, você sentiu mais facilidade? Porque também ainda é uma cirurgia plástica, ainda realmente tem muitos homens na cirurgia plástica. Muitos homens. Não foi fácil, também foi mais um desafio. O que eu tive que enfrentar, por ser mulher, no começo, principalmente no primeiro ano da residência, eu não tinha muita confiança das pacientes mulheres. Pelo fato de ter cara de menininha, de parecer estudante, você olha para a mulher e acha, essa aí que vai conseguir operar, fazer uma lipoaspiração, uma abdominoplastia, essa aí é só uma estudante. Então eu era encarada no começo como uma estudante, né? Como uma residente, enquanto os meus colegas homens que estavam no meu mesmo nível, eles eram chamados de doutores e eram mais respeitados. Mas aí é que tá, você tem que se dedicar mais ainda e mostrar resultado. Então, quando eu comecei a operar as pacientes na residência e comecei a ter bons resultados, as pacientes do serviço de residência já tinham boas indicações. Então, quando você começa a ter resultado nas suas cirurgias, você vai ganhando um respeito cada vez maior. E aí é aí que a gente vai crescendo. Então, o segundo ano da residência de cirurgia plástica foi ainda melhor, eu era mais respeitada. No terceiro ano, ainda mais. No terceiro ano, eu era auxiliar dos meus chefes sempre, nas cirurgias particulares deles, né? Para você entender o tanto que existia confiança no meu trabalho. Mas isso a gente vai galgando aos poucos, né? É um trabalho que não é da noite para o dia. Eu sabia que eu teria que passar por isso, então eu tive paciência. O pior para mim já tinha passado, que era a cirurgia geral, que foi mais tenso. E a cirurgia plástica para mim, eu encarava como um desafio profissional mesmo, porque eu sabia que eu tinha que passar por aquilo para amadurecer e ser uma boa cirurgiã plástica. E quando você chegou na cirurgia plástica, que você realmente adentrou no mundo da cirurgia plástica, era o que você esperava ou teve alguma surpresa, alguma decepção na cirurgia plástica? Em termos de expectativa, eu sempre tive uma expectativa realista da cirurgia plástica. Sabia que o caminho ia ser difícil quando retornasse para Teresina. Eu ia começar do zero, né, que foi o que aconteceu.
Então, eu não criei expectativas altas do que ia acontecer. Em termos de mercado de trabalho, sabia que seria difícil, então eu não me frustrei tanto. Claro que existe uma ansiedade quando você volta para casa da residência, você quer ter sua agenda cheia de pacientes, isso não acontece no começo, então nesse ponto é um pouquinho frustrante, mas eu acho que o preparo psicológico de saber, de ter paciência, que as coisas vão melhorando aos poucos, faz a gente ter um pouco de tranquilidade. E na residência você já tinha esse entusiasmo quando fazia cirurgia plástica? Ou é isso mesmo que eu quero, aqui eu me encontrei, as cirurgias acontecendo e você ia ficando cada vez mais apaixonado pela cirurgia plástica? Já, sempre tive esse entusiasmo desde a época da geral, porque eu sempre gostei de operar. Então, operar um paciente com apendicite para mim era cirurgia maravilhosa, fazer uma vesícula. Quando eu aprendi a operar por vídeo, vesícula por vídeo, sensacional, eu adorava. Então, o entusiasmo já existia desde a cirurgia geral. Quando eu entrei na plástica, é um mundo totalmente diferente, cheio de detalhes, muito minucioso e que a habilidade de ter simetrias nos cortes, nas suturas, de exaltar o que é belo na paciente, me empolgava ainda mais. E ver, depois de uma cirurgia, o resultado final e a felicidade das pacientes, para mim, era a minha maior felicidade. O maior reconhecimento para mim era chegar e ver o pós-operatório e saber que a paciente estava feliz com aquele resultado. E isso é o nosso combustível diário para a gente aprender a operar cada vez mais, melhor e com melhores técnicas. E aí, terminando a residência de cirurgia plástica, você achou que já estava terminando tudo, e aí vem a prova para sociedade. A prova de título é a prova mais difícil, né? A prova de título de especialista. Porque você não tem tanto tempo para estudar por causa da residência e você tem que se virar nos 30, né? O tempo que te sobra em casa, de noite, de madrugada, tem que estar lá estudando. E é uma maratona, né? Prova teórica também, a entrevista, a prova prática lá é super difícil. A gente fazia uns cursinhos extras de aprimoramento, né? Para se preparar para a prova. Os volumes de livros de cirurgia plástica, você sabe, né? São zilhões de volumes grossos para você aprender de cabo a rabo e saber toda a técnica, o rodapé lá do livro para poder passar na prova. Mas também foi um desafio que eu encarei com muita garra, muita força e sabia que ia passar. E para mim, de tudo, de todas as provas que eu fiz na minha vida, essa foi a mais emocionante. O resultado, quando saiu o resultado que eu fui aprovada, foi muito choro, mais choro do que no vestibular, do que quando passei na prova de residência, porque era o meu sonho realmente se concretizando. Poxa, eu passei naquilo que eu lutei e que eu amo fazer. Então, para mim, foi uma grande realização. Fora isso, a gente até se emociona, né? Eu até me emociono lembrando da data. E fora isso, saber que o ciclo tinha acabado, que depois daquilo eu ia voltar para casa e começar a minha vida. Então as pessoas quando vê um cirurgião plástico não vê, quer dizer, o tanto de desafio que realmente eles teve. Quer dizer, 6 anos de medicina, mais 2 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de plástica, e aí você... Mais a prova final. Mais a prova para título especialista. Aí depois de todo esse desafio, aí você ainda é um recém-formado, é isso? O pior é você chega em casa, né, volta da residência e agora não tem consultório, não tem, no meu caso, né, eu tinha perdido um concurso, não tinha um concurso, não tinha agenda de pacientes, então não tinha nada, eu comecei do zero, Então eu sabia que ia passar por isso, mas claro, é um grande choque de realidade para todo mundo que chega, né? E como é que foi esse retorno para Teresina? Bom, o retorno foi difícil, mas tive o apoio da minha família, né? Como sempre, né? A família nunca nos abandona nessa fase difícil. E conheci, né, pessoalmente, uma grande personalidade aqui de Teresina, um famosíssimo cirurgião plástico, que foi o Dr. Evaldo Batista, que me acolheu com muito carinho, né? Cheguei aqui, me apresentei na Plastimed, ele me acolheu com muito carinho e passei a acompanhar as suas cirurgias e esse, para mim, foi um grande pontapé para tudo começar, para tudo dar certo, né? Porque tive
uma enorme vivência com você, ainda tenho, né? De aprendizado, de como lidar com os pacientes na vida real, né? Porque a gente tinha uma realidade na residência, na vida real é diferente. Como saber como lidar com pré, pós-operatório, com cirurgias. Pude viver na prática como é o gerenciamento de um grande hospital, né? Você me mostrou tudo isso. Então, foi mais uma bagagem muito grande que eu ganhei e que me deu confiança para eu poder começar a minha carreira, né, como cirurgiã plástica aqui em Teresina. E aí, quando estava tudo pronto, aí veio a filha. E aí, quando já estava tudo engrenando, trabalhando demais, adorando, não tinha, né, negócio de sábado, domingo não tem, vamos trabalhar, vamos operar. Aí vem o casamento, tudo bem, mas o casamento não foi um impedimento para trabalhar. Mas aí veio a gravidez, aí sim. Aí que vem o segundo sonho se concretizando, que foi o sonho de ser mãe. Mas com ele veio um grande desafio também, que mulher, não falo só de mulheres médicas, mas mulheres em geral que trabalham, elas vivem um duelo diário, né? Eu tenho duas grandes paixões, que é ser mãe e ser cirurgiã plástica. Então, cirurgia plástica para mim é uma paixão, eu me realizo operando. Ao mesmo tempo que eu estou operando, eu sinto muita saudade da minha filha. Então, a gente vive conflitos diariamente. É muito difícil para a mulher ter que lidar com tudo isso, porque a grande carga de responsabilidade em cima da mulher, ela sempre existiu e eu acho que vai existir por muito tempo, né? A mulher tem que dar conta da casa, do marido, do trabalho, dela mesmo como mulher, às vezes ela até esquece esse lado pessoal e é difícil. Tem que buscar forças todos os dias para conseguir dar conta disso aí. É uma batalha diária, né? É uma batalha diária. Pois conversamos aqui com a doutora Andressa Fernandes, vocês viram a história maravilhosa que ela tem. E assim a história não só dela, mas de todos os cirurgiões plásticos. Quer dizer, é uma batalha constante, é uma batalha desde o momento que ele começa na universidade para se tornar uma grande cirurgiã como a doutora Andressa Fernandes. Obrigado, doutora Andressa. Muito obrigada, fico honrada por esse convite e é um prazer ter que expor aqui minha vida, minha história para todo mundo.